Olá, amigos telespectadores da TV Araguaia. Estamos iniciando mais um programa Saúde é Tudo. E hoje o nosso convidado especial é o amigo que é muito querido aqui na nossa cidade de Palmas e no nosso estado do Tocantins. Ele que é farmacêutico, especialista em biotecnologia, farmácia clínica e hospitalar, mestre em ciência e tecnologia de alimentos, docente nos cursos de farmácia e medicina e atualmente é o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Tocantins. Conosco hoje aqui no nosso estúdio, Maicon Paiva. Maicon, tudo bem? Tudo bem, Naim. Bem-vindo ao nosso programa Saúde é Tudo. Muito Saúde obrigado. é Tudo que está sendo assistido aí, visto, né, em todo o estado, Palmas, Tocantins, todos os estados brasileiros, enfim, o mundo. Porque está sendo transmitido pela nossa TV Araguaia, que é a primeira TV web do Tocantins. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Agradecer você pela oportunidade de estar aqui hoje, parabenizar pelo programa, né? A gente já tem acompanhado aí o sucesso do seu trabalho, né? Acompanhado também aí esse projeto inovador e parabenizar também a toda a equipe que está aí por trás desse trabalho maravilhoso e a oportunidade mais uma vez de estar aqui com você hoje. Eu é que agradeço a sua presença, Maicon. E para mim, meus amigos aqui do Saúde é Tudo, não é muito fácil, não vai ser muito fácil hoje eu entrevistar o Maicon. Porque o Maicon, além de ser farmacêutico, presidente do conselho, ele também é jornalista, né? Então, vocês aí que estão nos assistindo, muitos de vocês já conhecem o Maicon pela TV. Ele era jornalista, repórter da Jaime Câmara aqui no estado do Tocantins. Então não vai ser muito fácil eu iniciando agora, né, essa carreira minha de entrevistador, de apresentador de TV, entrevistar uma pessoa como o Maicon, né, com o profissionalismo que ele tem, o conhecimento que ele tem na área de jornalismo. Então vai ser uma experiência boa para mim. Depois, Maicon, eu quero que você me dê a nota, tá bom? Ah, com certeza, vai deixar. Obrigado, viu, Naim, pela lembrança. Realmente foi um período muito importante da minha carreira, né? Foram só na TV Anhanguera, trabalhei durante 7 anos, né? Tive também a oportunidade de trabalhar lá no Grupo Boa Sorte, em Araguaína, no SBT, né? E aí algumas passagens. Fala pra né? gente, o Maicon, é bom que o nosso telespectador vai conhecer melhor o Maicon Paiva, o presidente do conselho Sim. farmacêutico. Conta a sua história pra gente. Como é que foi o seu sonho de ser jornalista, depois o sonho de ser farmacêutico, e como é que você chegou aonde você chegou? Isso é muito bom para os nossos telespectadores te conhecer melhor. Bacana. Contando um pouquinho, eu sou tocantinense realmente da Gema, né? Sou natural de Ananás, lá do Bico do Papagaio, né? Lá do interior. E comecei minha carreira na comunicação trabalhando no rádio, né? Então fui locutor de rádio. Na rádio de Ananás? Na rádio de Ananás. Lá do Wilson Saraiva. Wilson Saraiva. Exatamente. Nosso grande amigo Wilson Saraiva, né? Me deu oportunidade lá e comecei o programa de rádio, né? E a partir dali foi quando realmente dei meu pontapé na comunicação e sempre buscando, tentando ali um espaço realmente nessa questão aí de ter essa profissão como comunicador e mais tarde, né, a gente acabou indo para o jornalismo, mas partiu realmente do rádio. Então, já usando a habilidade que né, foi identificada lá, ainda na escola, no ensino médio, né, participando das apresentações de trabalho, aí o cara falou, olha, esse rapaz parece que tem aptidão para isso, para comunicação. E me chamaram lá um certo dia e fiz um teste, e aí já comecei apresentando um programa, era sábado à noite, logo depois a gente foi mais tarde para o programa da manhã, que era de mais audiência, né, e aí, depois da minha ida para Araguaína, tem que estudar agora e fazer faculdade, e aí comecei fazendo o curso de farmácia, né, para ser farmacêutico e tal, né, meu pai naquela visão falou, olha, é um curso que com certeza você não vai faltar emprego, porque uma coisa que acontece é que a população fica doente, então sempre vai precisar de farmacêutico. Verdade. Então essa era a visão do meu pai em relação a falar assim, olha, farmácia, mas não era uma coisa assim que estava realmente atrelada a dizer que era uma coisa que eu tinha já de família, não, eu sou o único farmacêutico da família, né, e foi a partir dessa perspectiva mesmo do meu pai. Então comecei a fazer farmácia, e aí uma colega minha falou, olha, já estava no 3º ano de faculdade, né, falou, olha, estão precisando de um repórter lá no SBT. Você não quer lá fazer um teste? Você fala bem, tem, né, uma boa comunicação e tal. E fui lá fazer o teste, fiz um teste rápido lá. No outro dia já comecei a trabalhar. Passei a ser repórter plantonista de porta de cadeia mesmo. Então, acompanhando ali aqueles casos, né?
E aí, passei um período lá trabalhando no SBT, no Grupo Boa Sorte, programa O Povo na TV, né? Que você conhece bem, Nay. Conhecidíssimo. Passei por lá, né? Fiquei Passou por lá 7 anos também. lá, né? Exatamente. Então, depois daquilo ali, fiquei um tempo lá, cerca de 7 meses. Aí foi quando teve uma outra seleção para a TV Anhanguera. Eu vim em Palmas, conversei na época com o então gerente, que era o Rogério Silva, apresentei para ele um pouco do meu trabalho. E aí ele foi e eu fiz o processo seletivo e eu fui contratado na época para ser produtor. Logo mais tarde fui repórter, né? E quando eu me formei farmacêutico, falei, não, agora eu vou deixar essa área de jornalismo de vez e vou trabalhar. Aí fui para Marabá trabalhar como farmacêutico, né? Então tive minha passagem lá em Marabá, trabalhei cerca de 5 meses lá, trabalhava em 3 farmácias, né? Uma na Velha na Marabá, na Nova Marabá e outra na Cidade Cidade Nova. Nova. Exatamente, trabalhava nos 3 bairros, então cada horário era um turno, era em um lugar. E aí foi quando o Rogério um dia me ligou, falou assim, e aí, você tá mais farmacêutico ou mais jornalista? E aí eu falei assim, acho que sou 50% dos dois. Ele falou, ó, tem uma vaga em Gurupi, você quer vir ser repórter lá? Aí ele falou, o salário é tal, tal. Eu falei, é equivalente ao que eu tô ganhando mais ou menos aqui, né, como farmacêutico em Marabá. Aí eu novamente me transferi de cidade, fui para Gurupi, foi uma ótima experiência, cheguei lá, comecei a trabalhar como jornalista e como farmacêutico. Lá é que eu tive a experiência na área magistral de manipulação, né? Comecei a trabalhar na farmácia de manipulação lá, tive uma experiência excelente, né? Que foi até do grupo, na época, o grupo artesanal. E aí depois vim para Palmas, né? Transferido já para apresentar o Jornal do Campus, ser repórter, enfim. E aí foi quando eu fiz o mestrado e decidi, por vez, sair da televisão, né? E realmente seguir minha carreira de farmacêutico. E estamos aí na luta. Aí abriu uma farmácia, a Isso, Farmed, né? exatamente. Abri a farmácia. Primeiro abri a farmácia do centro, depois abri uma no Taquari, né? Depois a gente ampliou para as atividades de vacinação e a gente vem se, né, com o passar do tempo solidificando aí as E atividades. professor agora, docente, né? Na Exatamente. Universidade, Faculdade de Paraíso, Isso. Palmas. Hoje eu sou professor do curso de medicina, né, das disciplinas de farmacologia, introdução à farmacologia e medicina alternativa, que inclusive trata muito bem das plantas medicinais. E é o assunto de O hoje, né? assunto Que do nós nosso vamos falar programa, hoje né? aqui. E logo depois também, depois disso, né, também trabalho hoje, sou coordenador de curso lá na Faculdade de Palmas, na FAPAL, e dou aula no curso de farmácia, né, de estética também e fisioterapia. Então estou aí nessa luta diária. Maravilha. Tá aí, meus amigos telespectadores aí do Saúde é Tudo, doutor Maicon Paiva. E vamos então, Maicon, para o que interessa, né? Os Vamos nossos sim. telespectadores estão ansiosos aí para saber sobre esse assunto tão importante, né? Que é para a saúde, que hoje o nosso tema da entrevista é interações medicamentosas e uso de plantas medicinais. Então, começando aqui com o Dr. Maicon Paiva. Dr. Maicon, afinal, o que é interação medicamentosa e como ela ocorre? Exatamente. É muito importante a gente falar sobre interação medicamentosa, né? Por quê? Porque a população, de uma forma geral, muitas vezes até desconhece, né, que existe essa interação, né? Então, o principal problema é quando o indivíduo faz a utilização, por exemplo, de um medicamento para tratar um problema de saúde crônico, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, né? Ou outras doenças que, porventura, tenham um tratamento mais prolongado. E ela normalmente faz a utilização de outros medicamentos sem a orientação adequada, né? Então, nós temos, por exemplo, casos de medicamentos que podem tanto bloquear como interferir a ação de determinados fármacos que você já faz a utilização, né? Então, a gente tem, por exemplo, ali um caso muito claro de anticoncepcionais orais, né? As mulheres fazem o uso dele todos os meses, né? Para E é todos os essa dias, né, que eles finalidade, tomam, todos né? os dias. Então, nós temos fármacos como, por exemplo, o cetoconazol, alguns fármacos antimicrobianos, como as próprias do grupo das cefalosporinas, como a azitromicina, que podem bloquear o efeito do anticoncepcional, né? Então, é muito importante conhecer qual é a fórmula do anticoncepcional, qual é a fórmula que está se utilizando, para ela não ser surpreendida, né, porventura, com uma gestação. Mas eu estava utilizando o anticoncepcional. Isso foi o resultado de uma interação medicamentosa, que nesse caso bloqueou o efeito do anticoncepcional. Esses casos, né, a gente considera menos grave. Mas a gente tem outros momentos que, muitas vezes, a interação desse medicamento pode levar a uma hemorragia, até mesmo a obstrução pulmonar, pode interferir e fazer com que o indivíduo chegue até mesmo a sofrer um infarto agudo do miocárdio, possa ter um acidente vascular cerebral, né? Pode vir a Dependendo dessa óbito, né? interação, pode vir a óbito.
né? Que é o que a gente teve aí recentemente, aconteceu aqui em Palmas, né? Um caso como esse. Então, essa é a preocupação em relação à interação medicamentosa. Tá certo. Bom, Maicon, o uso de plantas medicinais pode interferir como uso paralelo de outros medicamentos? Pode. É a grande questão do uso das plantas medicinais, né? A gente fala assim, tudo que é natural não tem problema, né? Eu Isso. posso pegar lá o capim de cheiro no fundo da minha casa, fazer um chazinho e tomar. Por exemplo, grávida não pode tomar chá. Chá é extremamente proibido para grávida. Por quê? Porque todo chá tem um efeito de provocar o que a gente conhece como peristaltismo, né? Ou seja, tem uma função abortiva. Né? Então, grávida é terminantemente proibido utilizar Tomar chá. Não Qualquer pode. tipo de chá. Exatamente, né? Por quê? Por conta das características químicas que o chá tem, né? Por conta da própria temperatura, né? A gente chama isso de infusão, né? Que é uma preparação farmacológica. E isso faz com que ele se torne, nesse caso, um risco, né? Especialmente aí para esse grupo. Como a gente tem, por exemplo, também casos de pacientes, né? Que são aqueles imunodeprimidos. Quem faz tratamento para câncer, né? Os pacientes que porventura possam estar com HIV, né? Que também tem uma série de restrições na utilização de plantas medicinais. Porque justamente, se você não conhece a função química dela, ela pode trazer efeitos graves. A gente tem uma planta medicinal chamada cáscara sagrada. Essa cáscara sagrada, inclusive, tem sido muito utilizada nessa modinha de emagrecimento, né? Tem sido muito utilizada por pessoas, né? Que utilizam o efeito dela laxativo, né? E o efeito laxativo dela pode ser extremamente grave, né? Dependendo da dose que a pessoa utilizou. Né? Então, vamos pensar aqui no idoso, né? Numa pessoa que porventura esteja já com uma condição ali pré-existente de doença. Toma uma cáscara sagrada dessa, ela tem uma diarreia ali constante que pode perder eletrólitos que deixa a pessoa em uma situação extremamente grave. Né? Então, a gente já teve caso assim, verídico. Né? Então, as plantas medicinais, elas são tão importantes quanto o medicamentos alopático, aquele que você compra na farmácia. Tá certo. Bom, nós vamos, nossos amigos telespectadores, para um pequeno intervalo. Já me comunicaram aqui que a empresa precisa faturar um pouquinho, então nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a 2 minutos. Não saia daí, nos aguardem. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Estamos de volta com o programa Saúde é Tudo. E hoje o nosso convidado, o nosso entrevistado é o Dr. Maicon Paiva, farmacêutico, presidente do Conselho Regional de Farmácia e especialista em biotecnologia e farmácia clínica e hospitalar. E também é professor, é docente, né, nas universidades de Paraíso e aqui de Palmas, na área de medicina, tá certo? Então, Maicon, estamos de volta com o programa e aí vamos continuar aqui o nosso bate-papo. A nossa matéria, nossa entrevista hoje, o tema é interações medicamentosas e uso de plantas medicinais. Então, continuando aqui com o Dr. Maicon. Dr. Maicon, a gente vê aí, tem pessoas que têm problemas renais, por exemplo, pedra nos rins, né? Às vezes tem um outro tipo, na vesícula, por exemplo, e chega amigos, chega essas pessoas aí e tal, e fala, rapaz, toma um chá de quebra-pedra, que isso aqui quebra as pedras dos rins, toma um chá disso e daquilo. Fala pra gente, doutor, isso é bom? A pessoa deve ouvir e tomar esse chá, essa medicação que eles passam, ou é melhor eles procurarem um especialista da área, um médico, né, ou às vezes até um farmacêutico para poder orientar?
Fala pra gente aí como é que é isso. É um problema, viu, Naim? E a gente vê isso de forma recorrente. Por quê? Principalmente se tratando de problemas renais, a gente está falando de um caso que normalmente ele é de urgência e emergência, né? Então, o paciente, quando ele sente a cólica renal, Que é horrível, que né? é horrível, que é uma das piores dores, quem já já tive teve. isso aí. Então, a gente sabe como isso é angustiante. Ele está numa condição de urgência e emergência. Aí chega um amigo e fala assim, não, toma aquele chá, né, que vai quebrar a pedra, né? Aquele chá específico lá, né? Tem o chamado chá de cana de macaco, né, especificamente, né, que é muito conhecido, e o indivíduo vai e é levado ali pelo aquele desespero e acaba tomando, sem saber que naquele momento que ele sentiu a dor, é porque o seu rim normalmente já tem o seu fluxo de urina interrompido, né? Então ele está parado, a urina parou, e aquela pedra, né, no caso, ela percorreu um caminho ali e já provocou normalmente uma lesão, né, numa parte do sistema urinário, que é a ureter, principalmente, e vai, nesse caso, trazer sérios prejuízos. Aí o indivíduo vai, toma esse chá, aumenta a quantidade da ingesta de líquido, nesse caso, quando a gente já tem uma interrupção, e isso faz com que o indivíduo sinta mais dor, o coloque em uma condição ainda pior da que ele já estava, né, sem saber, por exemplo, qual local que aquele cálculo, aquela pedra, ela está localizada. Então, é um problema gravíssimo, né, que a gente precisa realmente avaliar e saber qual é a real condição que um cálculo renal se encontra, onde ele está localizado, para depois saber se você pode sim tomar um chá ou uma recomendação caseira, né, ou qualquer tipo de produto natural que porventura seria utilizado para o benefício, mas muitas vezes ele pode piorar a situação. Então é um risco, é um problema, inclusive a gente tem muito isso acontecendo. Falo por conhecimento que a gente, né, vê aí na prática Você tá clínica, na área, no tá na dia prática, a dia, né, a gente vê, né, as pessoas vão à farmácia, olha, tô pior, e ele tenta recorrer às vezes ali na farmácia para ver alguma coisa que possa ali suprimir a dor, e realmente, em muitos dos casos, ele já evolui para uma condição que precisa ser intervenção cirúrgica, né? Então, precisa realmente tomar muito cuidado, porque a partir do momento que ocorre esse processo de interrupção, essa urina, né, que ela não tem mais para onde ela não escoar, vai sair, ela vai ficar ali, retida dentro do rim, e aí, com o passar do tempo, isso pode criar pode até perder o rim, perder né? o rim, porque vai criar um problema de sepse, vai provocar uma contaminação ali microbiológica, a presença de micro-organismos vai se exceder, né, e aí ele pode, com certeza, ter ali uma morte celular e, consequentemente, perder essa função renal. Então, é extremamente importante, né, que ao pensar num problema urológico como esse, você não aceite qualquer recomendação sem antes saber qual é a sua real condição. É preciso realmente uma avaliação, né, fazer um exame de imagem para ver realmente qual é a posição do seu rim. O correto é procurar o especialista, né, Maicon? Com certeza. Extremamente importante. Certo. E qual o problema de usar plantas medicinais? Aí é que eu te pergunto, nós estamos falando sobre isso, né, indiscriminadamente, né, porque às vezes tem fórmulas, né, que você faz manipulado, que tem os nontríbulos, que é uma planta, maca peruana e tal. Também, que é muito conhecida, mas né? porque, assim, utilizar com dose inadequada, às vezes está acima do que é permitido, que você precisa, tem comprovação científica para isso? Exatamente. Então, 2 pontos são importantes na hora de utilizar medicamentos fitoterápicos, né? Ou seja, quando você você bem colocou, né? A gente adquire lá na farmácia, manipulado, por exemplo. Primeiro, que nós temos dentro do nosso organismo um limite máximo de absorção. Não adianta, por exemplo, eu pegar um tribulus terrestre que a absorção máxima dele é de 500 miligramas, né, ao dia ou por dose, e querer dobrar isso ou triplicar achando que eu vou ter um resultado mais rápido e um melhor efeito, né, e vou melhorar. Não. Nesse caso, a gente o que vai acontecer nesse momento é o que a gente conhece dentro da farmacologia como extrapolar a janela terapêutica. Aí ela vai chegar na janela tóxica, né? Então, ao invés de fazer benefício, vai trazer malefício. Porque vai sobrecarregar a capacidade do seu organismo de absorver aquela quantidade daquele produto vegetal, né? Daquele produto natural, né? Daquela droga vegetal, e isso vai fazer com que o seu organismo responda negativamente, né? Que vai desde náuseas, vômitos, né? A casos até de convulsão, né? Nos casos mais graves, né? Porque ela recebeu uma superdosagem, né? Então a pessoa às vezes quer resultados mais rápidos. Isso é muito comum quando a pessoa quer emagrecer, né? Então ela faz aquela fórmula robusta, né? Com um monte de fitoterápicos ali, um monte de drogas vegetais, produtos vegetais, achando
que elas não têm qualquer risco, né? E às vezes quer duplicar, triplicar, né? Falar, eu fiquei muitas vezes o fim de semana todo e vou começar segunda-feira, vou começar com tudo. Aí quer tomar 2, 3, 4 e aí é onde ela sofre os efeitos. Um exemplo claro é de uma acadêmica de Porto Nacional que estava utilizando, isso aconteceu há 2 anos atrás, estava utilizando aquele chá preto, que na época estava uma modinha. Chá preto. Né? Então ela estava utilizando para ir fazer o quê? Utilizava dose antes e depois de sair da academia. Né? Porque a gente sabe que o chá preto ele tem a presença de compostos como a cafeína. Né? Então ela não sabia, tinha um problema cardiológico, utilizou uma dose exacerbada desse chá preto e acabou tendo um infarto agudo do miocárdio por conta de uma arritmia provocada pelo excesso. E ela veio a óbito? Veio a óbito, veio infelizmente. Muito jovem, não tinha nem 30 anos e veio a óbito. Esse foi um exemplo claro do que aconteceu, né, por conta de superdosagem. Né? Então, é um fitoterápico, sim, e parecia ser inofensivo. Aí é um chá preto, né? Ela preparou ali. Mais a e cafeína. Aí, mais a cafeína, a gente sabe os efeitos dela, né? Tanto é que a gente sabe da utilização de produtos à base de cafeínas pelos caminhoneiros, né? Que muitas vezes tem as jornadas longas. Rebite, que né? fala, né? Mistura-se vários compostos que são conhecidos como naturais. E aí isso o indivíduo acaba também levando a uma condição de risco, como a gente viu esse caso dessa acadêmica que aconteceu lá em Porto Nacional. Então, o grande problema é, eu sou saudável, tenho 30 anos, não tenho comorbidade, não fumo, não tenho qualquer doença. Mas não se fez uma investigação anterior para ele começar a tomar aquele medicamento. Né? Então, a partir do momento que ele sobrecarrega... Passaram para ela e ela foi tomar porque disse que era bom. Exatamente. A amiga, né, sofreu aquele efeito ali. E aí, com ela respondeu diferente. Por quê? Porque já tinha uma doença cardiológica pré-estabelecida, que já tinha um coração que muitas vezes não havia um diagnóstico, que porventura poderia aparecer essa doença no futuro, né, com o passar dos anos. E aí, infelizmente, nesse caso, ela acabou sendo uma vítima, né, por conta dessa falta de cuidado. Tá certo. Bom, Maicon, dê um exemplo para nós de interação medicamentosa, né? Entre plantas medicinais e produtos químicos ou industrializados. Um exemplo muito importante. Inclusive, olha só como a gente está falando sobre essa questão de controle e de cuidado. A gente tem um medicamento chamado Cava-Cava, né? Que é um fármaco fitoterápico, né? É uma planta medicinal e por conta da grande intensidade de efeitos que ela provoca, ela passou a ser controlada. Hoje, para comprar, precisa de receita, 2 vias, justamente porque, apesar de ser um fármaco fitoterápico, ela pode provocar reações adversas graves no indivíduo. Ela é um medicamento utilizado para tratar ansiedade, irritação, insônia, depressão, e é uma planta medicinal. Mas, usada de forma inadequada, ela pode provocar tanto tolerância quanto dependência. E o mais, esse fármaco, a Cava-Cava, né, o indivíduo muitas vezes pensa assim, eu estou utilizando a Cava-Cava, que é uma planta medicinal, é um fitoterápico. E aí usa uma fluoxetina de lado. Então, associa-se os dois... A fluoxetina é um ansiolítico, É um ansiolítico, ou seja, tem a mesma... A função dos dois é parecida, é a mesma. Porém, ela está usando um fitoterápico e um fármaco químico, é o chamado de alopático, né? Que é aquele já comum que a gente encontra na farmácia. Mistura-se os dois, um vai potencializar o outro e pode levar a pessoa, muitas vezes, a um coma induzido, dependendo da dose que ela vai utilizar. Né? E seria, a visão da população como um todo, a Cava-Cava seria inofensiva. Mas não, ela tem a capacidade de provocar, nesse caso, potencializada pela fluoxetina, uma condição grave no paciente. Maravilha. Bom, meus amigos telespectadores, vocês estão aí, estão ouvindo o Dr. Maicon, né? E aí eu peço a vocês que estão nos assistindo, que repassem para os amigos, para os familiares, tudo que vocês estão absorvendo hoje, né, que são informações importantíssimas para vocês e para a saúde de vocês. Bom, sobre os produtos industrializados, Dr. Maicon, a base de fitoterápicos são mais seguros que o uso de produtos caseiros? Sim, são mais seguros porque na indústria, né, para ele ser chamado de medicamento fitoterápico, ele passa por uma série de regulamentações. Né? Então, por exemplo, vamos pensar que não bem conhecido, a maracujina, né, que é o nome comercial da Passiflora incarnata, que é a flor do maracujá. Né? Então, ela passou ali por todo um processo de controle de qualidade na indústria. Né? Então, verifica se ela
tem a condição adequada, se ela não tem nenhuma presença de nenhum produto de corpo estranho, se ela realmente tem efeito farmacológico, ou seja, tem um embasamento científico e evidências que comprovam que ela é segura para a sua utilização. Então, ela passou por uma série de critérios antes de ser, né, seca, embalada, colocada na cápsulazinha ali, ou feito o xarope, né, como no caso aí da maracujina, e isso faz com que ela se torne um fármaco seguro para a utilização. Você pode observar que todo fitoterápico ele vem escrito lá, medicamento fitoterápico, na caixinha, né, e ela tem um registro no Ministério da Saúde. Você vira a caixinha, tem lá, registro M.S. Então, ela está registrada, então ela é rastreada e aí o Ministério da Saúde e a Anvisa tem capacidade de assegurar que ela é própria para o consumo, para a utilização. Então, tem um profissional por trás, né, e toda uma equipe ali que assegura essa qualidade. Maravilha. Bom, meus amigos, nós vamos para mais um pequeno intervalo. E daqui 2 minutos estaremos de volta aqui com o Dr. Maicon Paiva, que é o nosso convidado de hoje do programa Saúde é Tudo. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Estamos de volta com Saúde é Tudo, transmitido aqui pela nossa TV Araguaia. Estamos hoje com o nosso convidado aqui, o professor Maicon, doutor Maicon, presidente Maicon, porque é tanta coisa esse homem que aí a gente às vezes se perde, sabe? Mas aí ele na realidade é farmacêutico, presidente do Conselho Regional de Farmácia, professor universitário. Nós estamos falando aqui, o assunto nosso hoje é sobre plantas medicinais, né, de interação medicamentosa. E aí, doutor Maicon, continuando então nosso bate-papo, homeopatia é a mesma coisa de fitoterapia? Não, são duas ciências diferentes. A homeopatia, inclusive, é uma ciência que entra, né, é classificada dentro hoje das práticas integrativas e complementares. Inclusive o governo, né, por conta dessa amplitude de práticas, criou o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, né, que inclusive a gente tem aí a participação da homeopatia e da fitoterapia, mas são duas coisas distintas. Certo. A homeopatia é uma ciência que também utiliza como base um princípio ativo, um medicamento, mas ela se baseia em uma ciência diferente, que o semelhante cura o semelhante. É como se fosse, a gente tem o veneno da cobra, então a gente pega o veneno da cobra para produzir o próprio medicamento de quem é picado por essa cobra, né? Então, a homeopatia ela se baseia nesse princípio, né? O indivíduo está com uma enxaqueca grave. O que provocou essa enxaqueca? O sulfato ou sulfur, né? Ele é um princípio ativo que é retirado a partir da geração de moléculas que provocam essa alteração e essa gera essa dor de cabeça, né? Então, a homeopatia ela se baseia em princípios diferentes. E é uma ciência muito utilizada hoje em dia, né? A gente tem conhecimento, inclusive, acerca da utilização dela para uma série de terapias. A homeopatia tem sido utilizada com bastante precisão, inclusive, nos pacientes autistas, né? A gente tem resultados positivos para os pacientes autistas, né? Tem sido uma grande alternativa, inclusive, com resultados satisfatórios, e a ciência tem comprovado isso, né? E entra também como uma ciência que ajuda na melhora de perspectivas do indivíduo como um todo, não só tratar a doença, né, o local onde está doente, mas pensa no indivíduo como um ser que é complexo, né? A sua energia, a sua força, né? O seu interior, né? E ela se baseia nesse princípio.
E a fitoterapia não. A fitoterapia é uma ciência que ela está atrelada diretamente à utilização de plantas medicinais. Né? A homeopatia já pode utilizar desde plantas medicinais até minerais, animais, né? Fontes orgânicas. Então, existe essa diferença. Entendi. Bom, até tem outra pergunta aqui que eu ia te fazer, que é a diferença da fitoterapia e as plantas medicinais, né? Exatamente. Tem Então, diferença. Tem a diferença, né? A gente pode chamar que as plantas medicinais, né? Ela aduz do conhecimento medicinal popular. Inclusive, a gente quando vai, por exemplo, mapear uma região, aqui em Palmas, por exemplo, a gente tem as hortas comunitárias. E essas hortas comunitárias são fonte para muitas famílias utilizar o que a gente conhece como etnofarmacologia, que é o quê? É aquele conhecimento popular que veio dos indígenas, dos quilombolas, né, das famílias tradicionais, né, dos imigrantes, que trouxeram esse conhecimento milenar, né, e aí, consequentemente, ele instalou, planta ali uma determinada planta, que ele conhece através dessa prática que é repassada de pai para filho, né, ou através desse conhecimento milenar, e a gente utiliza isso como fonte de conhecimento para investigar se realmente ela faz efeito. Né? Então, vamos lá, pegar a canela de velho, né, que é utilizada aí no conhecimento popular tradicional, para o tratamento de artrose, artrite, inclusive tem aquela pomada de canela de velho. Coluna, Maicon. Exatamente. Eu tô sofrendo com coluna. Será que resolve isso aí? Tem muita gente que usa, inclusive, ela para essa finalidade. Né? Então, a gente, por exemplo, pegou essa canela de velho que a gente tem aqui no Cerrado, né? E aí é importante lembrar que, por exemplo, o capim de cheiro produzido aqui no Tocantins não vai ser o mesmo encontrado em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque as plantas, elas desenvolvem o seu efeito químico a partir do estresse que ela sofre. Então, o calor faz diferença, a chuva faz diferença, a umidade faz diferença. Então, por isso que a gente tem efeitos diferentes de acordo com a região. Né? Na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, nós estamos investigando o efeito de um composto químico que é utilizado para tratar o Alzheimer. Nós já temos ela sendo utilizada nos Estados Unidos há mais de 10 anos, né? Esse composto químico se chama fisiostigmina. Nós estamos investigando a capacidade desse composto produzido aqui no Cerrado. Nós coletamos ela lá em Paraná, lá no Sudeste, lá no Paraná, aqui. Do lado do riozinho lá, do Rio Paraná. E estamos investigando os efeitos químicos dela, para ver se ela vai ter esse mesmo potencial de inibir uma enzima específica chamada de acetilcolinesterase, né, que está relacionada à acetilcolina, que é aquela que controla exatamente essas duas doenças neurodegenerativas, né, no caso o Alzheimer e o mal de Parkinson. Né? Isso, essas duas doenças. Né? Então a gente está investigando para ver se ela vai ter esse mesmo efeito. Partindo dessa premissa que cada região, né, ela vai ter um efeito diferente. Aí quando se fala assim, o açaí produzido aqui no Tocantins não é o mesmo do Pará. É claro que não. A condição de umidade lá é diferente, a condição de temperatura é diferente, o solo é diferente. E para as plantas medicinais funciona da mesma forma. Né? Então até a coloração do verde acaba sendo diferente. Né, por conta desse processo aí natural que o meio ambiente provoca, dos micro-organismos que estão presentes na Terra. Inclusive, a gente costuma dizer assim, olha, o Covid-19 pode ter surgido de um desmatamento que alguém foi lá e desmatou uma mata que estava virgem. Né? Por quê? Porque naquela área onde estavam plantas intactas, ficam muitos micro-organismos e fungos acoplados àquele solo. Então, quando se desmata, quando se retira uma árvore que está intacta há muitos anos, milhares de anos, né? A gente está permitindo a saída de micro-organismos, fungos, bactérias, né? E aí isso pode surgir as novas doenças que a gente está vendo aí acontecendo o tempo inteiro. Então, por isso que cada vez mais a gente precisa conhecer. Né? No próprio Cerrado aqui no nosso Tocantins, quantas e quantas possibilidades nós temos de produzir novos fitofármacos, né, que são chamados os medicamentos retirados da natureza, por conta dessa produção exacerbada, né, esse ouro que a gente tem aqui, né, que a gente está aqui no Cerrado com uma pontinha na região amazônica. Quem está lá na região de Araguatins, né, na região lá de Ananás mesmo, já está no bioma amazônico. E aí por isso que a gente fala, olha, aquela região realmente vai ser diferente, né, como é diferente para a produção da agricultura, na própria pecuária, né? Fala assim, olha, a produção de pecuária da região amazônica é diferente da região do Cerrado, obviamente, por conta da resistência, do estresse hídrico que sofre, do estresse oxidativo que a planta sofre, né? E tudo isso vale também, claro, para as plantas medicinais. Então, a gente precisa avaliar, verificar essa qualidade, verificar se ela realmente não está provocando um efeito contrário do que a gente esperava. Tá certo.
Bom, me esclarece outra dúvida, Maicon. Qual a diferença de medicamentos fitoterápicos e medicamentos químicos ou biológicos? Sim. Então, o medicamento químico ou biológico, né, é aquele medicamento que ele é produzido unicamente dentro do laboratório. Né? Então, a gente É o que a pega... gente compra na farmácia. Compra na mesmo. farmácia, é. A gente tem ele na farmácia, já tem ele pronto. Vamos dar um exemplo aqui, claro. Nimesulida, né? É um anti-inflamatório não esteroidal, né? Usado para tratar inflamação, febre e dor, né? Muito conhecido, muito baratinho. Inclusive, ele é barato por quê? Porque a gente faz a reprodução dele unicamente dentro do laboratório. Não demanda extrair, como uma planta, você tem que extrair ela, colocar num extrator, por exemplo, o álcool, demora 7 dias, né? Passa por todo um processo ali de retirada dos seus compostos. E quando ele é um composto já conhecido, uma molécula já conhecida, a gente reproduz ele facilmente dentro do próprio laboratório, né? A gente vai só apenas reproduzir aquela molécula e replicar, por isso que acaba saindo mais barato, né? E aí a gente tem medicamentos que são mais baratos, que a gente já tem a matéria-prima dela já bem difundida e é fácil a sua reprodução. E o fitoterápico não. O fitoterápico ele vai precisar sim de um processo de extração, né? Vai ter muitas vezes necessidade de ter uma fonte de matéria-prima maior, né? O seu processo produtivo também é Ele fica mais caro, mais né? caro, Onera os mais, insumos, né? E isso acaba dificultando também. Então você pode notar que você nunca vai encontrar na farmácia uma grande, em larga escala, uma grande quantidade de um fitoterápico, mas de um medicamento químico, sim. Você vai encontrar lá 60, 200 caixinhas de nimesulida, de captopril, né, de losartana, né? Você vai ver um monte, mas por quê? Porque ela é fácil de ser reproduzida justamente porque ela é feita através de síntese orgânica, ou é a química farmacêutica medicinal, né? É um método químico extrativo que é barato e fácil de reproduzir. Então, para isso, a gente costuma dizer que o medicamento, para ele sair barato, ele tem que ter fácil reprodutibilidade. Então, precisa ser reproduzido facilmente. Então, é através dos métodos de química medicinal. Por isso que ele é um medicamento químico, né? Diferente do fitoterápico. Entendi. Bom, e é seguro tomar medicamentos oriundos de plantas medicinais em qualquer tipo de doença? Não, de forma alguma. Né? A gente tem casos, doenças que precisam, claro, ter um acompanhamento, verificar se faz essa indicação. Vou dar um exemplo aqui do cranberry, né? Que é aquela frutinha vermelhinha, certo, utilizada e recomendada para o tratamento de cistites, recorrências, né, de infecções urinárias, né? Mas principalmente para mulheres. Né? Não podemos, por exemplo, pensar que eu vou excluir o tratamento tradicional, como, por exemplo, o ciprofloxacino, né, que é um antibiótico efetivo no tratamento e retirada de micro-organismos, que ele vai ter o mesmo período e o tempo de tratamento que o cranberry, né, ou o ciprofloxacino, comparando os dois, teriam o mesmo tempo de tratamento. Né? Vai ser diferente, né? Justamente por quê? Porque ele tem um período de adaptação, né, tem um processo de se ligar ao local que precisa fazer essa retirada. Então, cada caso a gente precisa avaliar. Como temos, nesse caso eu citei no bloco anterior, a gente tem a cava-cava, né, que ela tem um forte efeito para ser um ansiolítico, tratar a ansiedade, né? Consegue, vamos dizer assim, ter a capacidade de ser um indutor do sono, bacana. Mas nós temos outros fitoterápicos que o seu período de tratamento ele vai ser mais demorado. Como, por exemplo, nós não podemos pegar retirar um captopril e utilizar um fitoterápico no lugar. Não vai exercer o efeito de controlar a pressão. Né? As pessoas falam, vou tomar um chazinho aqui para melhorar. Não vai resolver, não é a mesma coisa. Ele pode até ser um paliativo para resolver temporariamente. Né? Mas não vai ser aquele medicamento que eu vou usar para o resto da minha vida, que é uma doença crônica. Né? Doutor Maicon, nosso bate-papo aqui foi muito produtivo, foi muito bom, mas infelizmente eu gostaria de ficar mais aqui com você, né? Mas infelizmente o nosso tempo esgotou. E aí eu quero mais uma vez te agradecer por ter aceito o convite para vir hoje aqui ao programa, né, e passar essas informações importantíssimas que você passou para os nossos telespectadores. E eu quero deixar com você aí para suas considerações finais, né, Maicon? Muito obrigado, Nainha. Agradecer mais uma vez a você, né, a toda a equipe aí, pela oportunidade, dizer que é sempre bom, né, a gente poder partilhar um pouco da nossa experiência profissional, né, dizer que sempre as pessoas continuem procurando orientação, se cuidando, né, estando sempre atento, buscando informação oficial, não acredite em qualquer vídeo que você recebe no WhatsApp,
isso é perigoso, né? Você não sabe quem foi que Verdade. gravou, né? Às vezes chega lá, uma receita disso e faz assim, tal, tal. Não, tome cuidado. Busque fontes de informações oficiais, sites de notícias oficiais do Ministério da Saúde, da Secretaria de Governo do Estado do Tocantins, da Prefeitura de Palmas, ou, na dúvida, procure o seu médico ou farmacêutico de confiança, né? Que você tenha realmente certeza daquilo para realmente tomar uma posição. Porque você, assim, vai estar preservando a sua vida. E assim eu agradeço mais uma vez a todos, né? Me coloco à disposição, sempre que precisarem, podem me procurar lá no meu Instagram, sempre estou dando muitas dicas, @maicon.paiva, né? Podem estar lá me acompanhando nas redes sociais, a gente está sempre divulgando um pouco de farmacologia, né? Um pouco sobre as plantas medicinais, o nosso trabalho, né? Então podem acessar lá, @maicon.paiva, Maicon com Y e K, tá? Como tá aí na tela, vocês já acompanharam o meu nome, né? Que a gente está dando mais algumas dicas por lá. Obrigado, Naim, sucesso no programa. Obrigado, Maicon. E a vocês, telespectadores, nós voltamos, né, no próximo programa. E agradeço a vocês pela audiência. O nosso programa Saúde é Tudo, a cada dia, a audiência aumentando. Então, muito obrigado a vocês e até o nosso próximo programa. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil.